Agora nós vamos ao próximo tema do programa, né? Vamos lá, então? Seja bem-vinda, minha convidada, a doutora Raquel Bezerra, médica oftalmologista, para falar hoje sobre glaucoma. Vamos até o telão? Vem para cá, doutora. Quero agradecer o convite por ter feito para mim e principalmente agradecer por ter aberto essa oportunidade para a gente falar sobre a doença do glaucoma, que realmente é uma doença muito importante, uma doença muito grave, que leva, sim, à cegueira irreversível e muita gente nunca ouviu falar. Então, agradeço realmente ao espaço aberto para falar sobre isso. É super importante, né, doutora? Até a gente estava conversando antes de começar o programa, comentei com a doutora que metade das pessoas que têm glaucoma não sabem que tem. Aí ela me disse mais do que isso, né? Até 80% das pessoas que têm glaucoma não sabem que tem a doença. Acabam fazendo o diagnóstico numa consulta de rotina no oftalmologista. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, sempre insiste em fazer consultas anuais ao oftalmologista sem ter queixa nenhuma, só para check-up mesmo, para nesses exames de rotina a fazerem o diagnóstico do glaucoma se ele tiver realmente a doença. Ok, vamos saber então o que é o glaucoma. É uma doença na visão, mas o que acontece? Exatamente. Então, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que ataca o nervo óptico. Nesse desenho aqui, a gente consegue observar bem que este daqui é o nervo óptico, que é o que é atacado na doença. Então, este nervo, essa estrutura, ela é um canal, uma rede de comunicação que leva a imagem obtida pelo olho até o cérebro, onde a imagem é formada. Então, a gente não enxerga pelo olho, a gente enxerga no cérebro. E essa imagem que é capturada pelo olho é transmitida até o cérebro por essa estrutura chamada nervo óptico. Por isso que a doença é tão importante, porque essa estrutura é fundamental para que se forme a imagem. Então, se tiver qualquer alteração nessa estrutura, não tem mais imagem formada, fica cego e, o mais importante, se tem lesão no nervo, não recupera mais, porque o nervo é tecido nervoso, né? Então, o tecido nervoso, as células nervosas, elas não se regeneram. Uma vez que elas morrem, elas não recuperam, não regeneram. Então, realmente, não tem mais o que fazer. Então, seria a cegueira irreversível. Exatamente, uma cegueira irreversível. Gente, não dá para deixar acontecer isso, né? Por isso é importante realmente os exames preventivos, né? Mas vamos ver mais uma tela aqui para a explicação do glaucoma. Então, entenda o glaucoma. Aqui seria um olho saudável e aqui um olho com glaucoma. Exatamente. Mais ou menos nesse desenho mostra aqui a estrutura do olho visto de perfil, mostrando aqui a retina e aqui por trás onde sai o nervo óptico, certo? Neste desenho que mostra é que aumenta a pressão aqui na câmara anterior, nessa área, que leva a um aumento da pressão também aqui na parte posterior do olho, levando, então, este aumento de pressão aos danos do nervo óptico. Mas uma coisa muito importante de falar, não é sempre que tem aumento de pressão. O aumento da pressão do olho é um fator de risco, não é sinônimo de glaucoma. Todo mundo que tem pressão alta dentro do olho tem glaucoma? Não, não tem. Tem grandes chances de ter, tem um risco enorme em ter. Mas o glaucoma é doença no nervo, alteração no nervo. E um fator de risco é esse aumento de pressão dentro do olho, pressão intraocular. Eu tenho uma dúvida sobre a pressão no olho, mas eu vou perguntar daqui a pouquinho, porque o Xavier de Fortaleza já está na linha e a gente quer receber ele aqui no programa. Seja bem-vindo, Xavier. Qual que é a sua dúvida para a doutora Raquel? É porque eu estou perdendo a minha visão dia a dia. Até para me dirigir eu estou com dificuldade. Meu óculos não está mais servindo muito. E o último médico que eu fui, ele me falou que eu tinha que fazer uma cirurgia para colocar lentes. Certo, seu Xavier. Então, o que você está me dizendo não é glaucoma. Provavelmente é a catarata. Então, a catarata, neste desenho, a gente consegue observar. Temos uma lente natural, todo mundo nasce com essa lente dentro do olho, chamado cristalino. E com o passar dos anos, esse cristalino vai ficando sujo, vai ficando opacificado. E quando isso acontece, tem que realmente fazer a retirada desse cristalino sujo e colocar uma lente natural no lugar, que é a chamada catarata. Então, provavelmente, pelo que você está me falando, o que você tem não é glaucoma, é catarata. A catarata também pode causar cegueira, né, doutora? Certo, mas a cegueira reversível. Mas aí ela é reversível. Inclusive, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo, porém reversível. Basta fazer a cirurgia, retirar essa catarata, colocar uma lente, sempre tem que colocar lente. Se não colocar lente, não volta a enxergar.
Então, retira a catarata, coloca a lente substituindo essa lente natural suja, coloca uma lente artificial limpa no lugar e volta a enxergar. Diferente do glaucoma. Glaucoma, uma vez estabelecida a doença, não tem o que fazer, não tem cirurgia. Muita gente acha que cirurgia cura. Não existe. Todos os danos causados pelo glaucoma são irreversíveis. Puxa vida, então a gente tem que ficar realmente prestando muito atenção. Agora a gente vai lá para Natal. Quem está na linha com a gente é a Josenira. Seja bem-vinda ao programa. Oi, Tudo boa bom? tarde. Boa tarde. Tudo bom? Eu tenho um filho especial, aí faz uns 4 meses, 3 a 4 meses, que eu levei ele ao médico, entendeu? Aí o médico falou que ele perdeu a visão do lado direito. Eu perguntei de quê? Aí ele falou que foi muito corticoide que ele tomou, entendeu? E hoje, quando eu bato foto, os 2 olhos dele tem aquela mancha branca. Eu queria saber o que é aquela mancha branca nos olhos dele, doutora. Pelo que entendi, ele tomou corticoide, é isso? Desde novinho que ele toma corticoide. Isso. Então, a meta desse, essa perda do olho dele foi por causa do remédio que ele tomou muitos anos. Entendi. Né? Ele tem que fazer a cirurgia, mas eu estou com muito medo de fazer essa cirurgia. Entendi. Bom, primeiro falando sobre o corticoide que a senhora está me falando. Então, o corticoide é sim o grande vilão do glaucoma. É um dos medicamentos que podem causar a doença em pessoas que têm predisposição para isso. Muita gente acha, toda vez que eu vou no médico, passa um corticoide para mim. Corticoide é realmente um medicamento muito usado, muito comum usado. E ele sozinho não causa glaucoma, mas ele sim pode induzir ao glaucoma em pessoas predisponentes. O caso da senhora, eu não sei exatamente o que ele tem. Essa mancha branca que você está me falando pode ser a catarata. Então, a catarata, que nem eu mostrei, a gente vê através da pupila, na menina dos olhos, o normal é ver pretinho. Quem tem uma catarata muito densa, não vê o pretinho, vê branco, que é a catarata que está ali atrás, bem brancacenta mesmo. Outra causa desse olho branco que você está me falando é uma outra lente natural que a gente tem, chamada córnea, que é a parte na frente do olho. É a primeira parte que a gente tem do olho. Essa parte se chama córnea. Por algumas razões, ela pode cicatrizar ou parar de funcionar direito e ficar brancacenta, ficar branca. Então, se o olho, uma das causas, né? Existem outras, a esclera que acaba entrando dentro ali da córnea, a conjuntiva que acaba tomando a córnea. Enfim, tem algumas estruturas que podem aparecer na frente da córnea e deixar ela, ao invés de transparente, deixar ela mais branca mesmo. E qual seria a indicação para ela, então? Teria que realmente procurar oftalmologista. Oftalmologista de novo, para saber bem certinho a análise do personalizado. Fazer o diagnóstico, né? E fazer realmente o tratamento de acordo. Se ela está em dúvida, procura outro oftalmologista. Não tenha medo de... Uma segunda opinião. Exatamente. Não tenha medo de ir atrás até você ficar satisfeita e confiante no seu médico, que essa relação com o médico e com o paciente é fundamental. Fundamental. Então, tem que procurar Procura mesmo. Um outro oftalmologista para ter uma segunda opinião. Fica aí a nossa sugestão para você. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos voltando, falando sobre glaucoma no próximo bloco. Continue participando junto com a gente. Anota o telefone 41-3221-6078. A sua presença é sempre muito importante. Estamos indo, mas já voltamos, né, doutora? Esperamos você. E já estamos de volta com o programa Vida em Ação ao vivo para todo o Brasil, sempre contando com a sua participação através do telefone. Liga para cá, 41-3221-6078. O tema agora é glaucoma e a minha convidada é a doutora Raquel Frank Bezerra, oftalmologista especialista em glaucoma. Nós já vamos a uma pergunta de São Paulo, né? Rosemar já está na linha, mas antes, doutora, vamos responder aquela questão da pressão. A senhora falou da pressão no olho. Eu gostaria de saber se essa pressão tem a ver com a pressão alta, a hipertensão, e se a gente consegue sentir essa pressão no físico, né, no olho. Então, para deixar bem esclarecido, são duas coisas completamente distintas. Uma coisa é pressão arterial, pressão no sangue. Outra coisa é pressão intraocular. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Mais para frente eu vou falar de alguns fatores de risco. Talvez a pressão alta esteja sendo bastante discutido se ela é um fator de risco ou não. Completamente, realmente discutível essa situação.
mas são coisas diferentes. Quem tem pressão arterial alta não necessariamente tem glaucoma, e vice-versa. Então, são duas coisas completamente distintas. Pressão intraocular e pressão arterial. E quem tem o glaucoma sente essa pressão nos olhos? Isso, exatamente. Então, a situação é a seguinte, por isso do glaucoma ser uma doença silenciosa, por isso ser tão importante frequentar o médico oftalmologista. Porque o glaucoma é uma doença silenciosa, você não tem sintoma algum. A pressão dentro do olho não causa sintomas. Na grande maioria dos casos, né? Bem observado. Existem algumas situações que é o chamado na crise de glaucoma agudo, que aí sim, tem uma dor insuportável, uma dor realmente incapacitante. Mas daí já é um estágio bem mais avançado. São tipos diferentes, não é que é o estágio avançado, é um tipo de glaucoma diferente. Glaucoma de ângulo fechado, fazendo crise aguda de glaucoma. É uma dor lancinante, incapacitante mesmo. Já a grande maioria dos outros glaucomas, glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de pressão normal ou de pressão alta, eles não têm sintomas. Então, a pressão alta dentro do olho não causa dor, não causa sintoma. Ok, vamos atender agora Rosemar, lá de São Paulo. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada por ter ligado. Alô, Rosemar, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Pode fazer a pergunta. Então, a minha pergunta é o seguinte. Eu fui diagnosticada com glaucoma em 2000. E desde essa época que eu faço uso do colírio. Só que agora, recentemente, eu tive que mudar de equipe médica, porque o convênio descredenciou aquela clínica. E nessa nova clínica agora, o médico falou para mim, me informou que eu não tenho glaucoma. O que ocorre comigo? A minha escavação, ela chega a ser 70% do nervo, mais a pressão dá normal. Aí ele fez os outros tipos de exame, contagem de lágrimas e mais alguns outros. E chegou à conclusão que essa é a minha característica, eu não teria glaucoma. Está correto isso? Eu posso ficar tranquila? Eu teria que procurar uma outra orientação? Perfeito, dona Rosemar. O diagnóstico de glaucoma não é fácil de ser feito, realmente. A gente usa vários mecanismos, vários exames, além do exame do médico, mas alguns exames de imagem para tentar definir o diagnóstico, fazer o diagnóstico, que não é fácil. Então, provavelmente, você estava bem em cima do muro, que a gente chama de borderline. Tem glaucoma, não tem glaucoma? Tem uma escavação aumentada, que você falou, 70%, talvez seja o 0,7 que você está querendo dizer. Então, tem uma escavação aumentada, pode ser que tenha glaucoma, mas pode ser que não tenha. Então, você tem que fazer um acompanhamento. Eu não posso dizer se você tem ou não tem glaucoma baseado no que você me falou. Tem que realmente confiar na sua atual equipe médica. Se ele falou que não precisa usar colírio, não use mais o colírio, mas continue o acompanhamento. Isso é fundamental para você continuar e fazendo um bom atendimento e não ter problemas no futuro, né? Então, continua com o acompanhamento médico, que é importante, tá bom, Rosemar? Vamos à próxima imagem aqui na nossa tela, doutora? Aqui, na próxima ainda. Mais uma. Aqui, ó. Aqui a gente pode mostrar alguns estágios do glaucoma. Explica pra gente como é que funciona. Então, como eu falei, que o glaucoma é uma doença silenciosa, não tem sintomas, não tem dor no olho e não tem alteração visual de imediato. Porque a alteração do glaucoma, a alteração decorrente da morte do nervo, é uma alteração periférica, uma alteração no campo visual. E o glaucoma é uma doença muito lenta, não é uma doença de um dia para o outro. Diferente do glaucoma agudo que eu comentei. Mas a grande maioria dos glaucomas são doenças realmente bem progressivas, lentamente progressivas. Então, a pessoa não percebe que está perdendo o campo de visão, perdendo o campo visual periférico. Aqui no começo, a gente consegue observar uma visão completamente normal. No começo da doença, então, você começa perdendo a visão periférica. Essa visão vai fechando completamente até formar a visão tubular, que a gente chama, que é uma visão, o tubo, apenas a visão central que é preservada. Toda a periferia está alterada, até fechar completamente e ficar cego irreversivelmente. E muitas vezes a pessoa realmente não percebe que está perdendo a visão periférica e começa a se bater nas paredes, começa a andar pela casa e trombar nas pessoas. Nisso que ela vai perceber que alguma coisa está estranho. E daí já é tarde, não tem mais o que fazer. Por isso os exames preventivos, gente. A gente está aqui para alertar você. Vamos para Fortaleza agora, doutora? Maria de Fortaleza está na linha. Qual que é a sua dúvida, Maria? Seja bem-vinda. Amor, boa tarde. Boa tarde. Vou ser bem rápido. Minha família, eu sou hereditária de glaucoma.
Só que eu tinha já cegado de um olho, o olho esquerdo já tinha cegado em 2005. Mas continuava com o olho direito, bem vendo, bem. E aí uma médica me acompanhava e descobriu que eu estava tendo catarata, criando catarata. Me orientou que eu fizesse a raspagem de catarata e colocasse uma lente. Eu fiz. Só que no meio, com 18 dias, eu tive um acidente, coloquei perfume dentro do olho operado, né? Criou o quê? Uma ferida que chama urso. Para ela, eu ceguei total. Para ela não tinha mais jeito, porque eu estraguei a córnea. Só, doutora, está com 3 anos. Isso, mas eu vejo cores, vejo vulto. E gostaria de saber se não tinha mais jeito, porque eu ando com ela disse que queria fazer um transplante. Mas eu não quero, porque eu fiz um transplante uma vez do outro e não se viu, e não aceito fazer mais outro. Me dê uma orientação do que eu posso fazer? Já que eu vejo assim ainda vulto, cores com essa lente, agora eu uso uma lente terapêutica todos os meses. Certo. Então, pelo que você está me falando, você tem glaucoma, tinha catarata, fez a cirurgia com sucesso, agora está tendo uma terceira alteração, uma terceira doença, que é a úlcera de córnea. Será que a gente consegue colocar naquela primeira imagem com o desenho? Imagem, vamos colocar. O desenho do olho para mostrar aonde que está o problema da senhora. Aqui, doutora? Pode ser, tá ótimo. Então, o glaucoma é a doença que machuca o nervo, você fez a cirurgia da catarata e agora a outra estrutura que está acometida é a córnea, úlcera de córnea. Fez um buraco, fez uma ferida no olho e essa ferida não consegue cicatrizar. Por isso que você usa a lente terapêutica, basicamente para evitar dor, porque sem essa lente você não consegue nem abrir o olho, né? Pelo que você está me falando, a única alteração atual, fora o glaucoma, seria a úlcera de córnea, correto? Então, eu não sei exatamente o caso da senhora, porque eu não examinei a senhora. Mas, pelo que você está me falando, se a gente trocar essa córnea, tirar a córnea doente com úlcera e colocar uma outra córnea sadia, tende a voltar a enxergar, pelo que a senhora está me falando. Mas, como eu falei, você tem que ver com o seu médico. Se você tem dúvida com o seu atual médico, veja uma segunda opinião para saber o que fazer no seu caso. Mas, pelo que você está me falando, o transplante realmente seria a melhor indicação. Valeria a pena ela fazer, então, na sua opinião, doutora? Se for esse o caso? Valeria se for esse o caso, mas você tem que ter certeza que atrás da córnea está tudo funcionando direito. Porque se você trocar a córnea, colocar uma córnea sadia no lugar, porém aqui está com alguma doença, você não vai enxergar de qualquer maneira. Então tem que ter certeza que atrás da córnea está tudo bem também. Então verifica com uma segunda opinião do oftalmologista e de repente resolve fazer aí o transplante. Doutora, nós temos pouco tempo, então eu gostaria que falasse as considerações finais do que faltou a gente abordar aqui para o nosso público. Não sei se os fatores de risco ou a prevenção, que seria mais importante a gente passar. Exatamente. Então, realmente, o glaucoma é uma doença, como a gente comentou, totalmente silenciosa, não dá sintomas, não dá sinais, você não sabe que tem a doença, a não ser que você vá fazer suas consultas rotineiras no seu médico de check-up anual, e nessas consultas ele pode fazer o diagnóstico. Existem, sim, alguns grupos de riscos que têm mais chance de desenvolver a doença, mas qualquer um pode ter a doença. Qualquer pessoa pode desenvolver o glaucoma. Algumas pessoas têm mais chance de ter essa doença. Seriam pessoas mais velhas, acima dos 40, 50 anos. A raça negra tem mais chance de fazer glaucoma de ângulo aberto, os asiáticos de ângulo fechado. Algumas comorbidades, como diabetes, a própria hipertensão arterial que eu comentei, que é um pouco discutido, mas pode ser que ajude, que seja um fator de risco para a doença. Enfim, tem esses grupos que tem que dar uma atenção especial, mas todo mundo deve fazer suas consultas anualmente.